Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar de um assunto muito sério, né? E eu quero que você observe esse vídeo que eu vou mostrar para você, tá? Daqui a pouco a gente voltamos, tá? Vamos lá acompanhar esse vídeo aí. Estabelecerei um dos seus descendentes para suceder a você, ou substituir a você. Um dos seus filhos, não falou Salomão, um de seus filhos, e estabelecerei o seu governo. Ele me construirá uma casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Vamos parar aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Davi, por favor, abra aí Hebreus capítulo 1. Foi Jesus. Não foi Salomão, não foi os outros filhos de Salomão, não foi nenhum desses. A palavra que dita nunca foi para Salomão fazer tempo. Por isso que a mesma linguagem que está aqui em Hebreus 1, eu serei um pai para ele, ele será um filho para mim. Falando de Cristo, não retire. Bom, amados irmãos, como você viu, o falso mestre Fábio, ele pegou um texto de Davi e você acabou de ver que ele falou que não era Salomão. Não era Salomão que iria construir o templo, a casa de Deus, tá? Preste atenção. Que não era Salomão que iria construir a casa de Deus. Veja só, né, o que esses falsos mestres, eles fazem. Olha só. Aí eu pergunto para vocês, cadê a verdade? Cadê a história de Davi, a verdade toda de Davi? Cadê? Então eles escondem a verdadeira verdade, a história de Davi. Então ele botou Hebreus, né? Aí ele foi lá para Hebreus e começar a juntar ali, começar a criar aquela coisa e pregar mentira para as pessoas, né? Pregar mentira para as pessoas. E o texto realmente bate com o que Deus falou para Davi, que da sua casa eu levantarei o seu trono para sempre. Irmãos, nós não podemos confundir as coisas, né? Nós não podemos confundir as coisas, né? E você veja nesse vídeo, amado irmão, que é triste. Ele falou que não foi Salomão que levantou o templo. Irmão, quanta mentira que nós ouvimos são essas desses falsos mestres, né? Quanta mentira são essas. Então eu botei esse corte do vídeo porque é o principal. Porque ele está totalmente errado em dizer que não foi Salomão que levantou o templo, a casa de Deus. Que eu vou mostrar toda a verdade para você, toda a história de Davi. Bom, eu quero dizer aos irmãos que é o seguinte: o trono de Davi, eu não vou aqui revelar tudo, né? Não vou aqui revelar tudo, mas eu quero dizer para os irmãos que no trono de Davi nunca faltou intercessor. Descendência de Davi no trono nunca faltou sucessor. Então, quando Deus ele fala que o trono de Davi, né, será estabelecido assim para sempre, o trono de Davi será, né, para sempre, é nesse sentido, que no trono de Davi nunca faltou intercessor, homens para guiar o povo de Deus. Então eu vou trazer um mistério tremendo, amado irmão. Por que é que ele esconde a verdade? Não mostrou para vocês quem foi realmente que levantou o templo, fez a casa de Deus o templo. Então nós vamos entrar nesse assunto aí. Então já deixando bem claro para os irmãos que Deus, ele não mora em templos feitos por mão humana. Esse é o mistério. Então esses falsos mestres, quando ele pega essa palavra, que está lá na Bíblia, né? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Olha só, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Então quando eles dizem que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, pronto. Daí eles pegaram esses textos isolados e explicam do jeito dele. E hoje as pessoas não querem mais frequentar um local por causa dessa palavra. Olha só, tá? Olha só. Então as pessoas não querem mais frequentar um local. Você sabe que tem os templos aí pequenos e temos os locais.
As pessoas não querem mais frequentar um local onde tem um pastor ensinando a palavra de Deus por causa desses falsos mestres, falsos cristãos, os incrédulos deste mundo, né? Até o próprio ímpio já estão nisso aí, dizendo que Deus não habita em tempo feito por mão de homem, né? Que Deus não habita em tempo feito por mão de homem, e ninguém mais quer frequentar um local, não quer mais. Então eles querem ficar só em casa, por causa desses falsos mestres. Bom, amados irmãos, eu vou revelar tudo para você. Quem foi que construiu o templo e a casa de Deus? E o trono de Davi sempre foi permanecido para sempre. Então nós não podemos misturar as coisas. E Isaías começa a revelar sobre a questão que da casa de Davi viria um que iria, né, estabelecer a casa de Davi. Veja só, por isso que eu disse que na casa de Davi nunca faltaria intercessor. Seria para sempre, né, os descendentes, né, que viria de Davi. Então por isso que Deus fala que o trono de Davi será para sempre, porque da casa de Davi viria um que realmente iria estabelecer, ia trazer a casa de Davi que estava perdida. Então teria que ser alguém perfeito. Bom, irmão, vou deixar para revelar tudo para vocês depois. Então eu assisti esse vídeo quase todo, e irmão, é triste, amados irmãos, eu nunca vi minha vida uma doutrina dessa tão terrível, de mentiras, de mentir e de desfazer a Bíblia Sagrada, tá? Então você veja, amado irmão, se você assistir esse vídeo todo do Fábio, então a mulher dele fala, né, sobre Neemias. Aí ele vai para a Bíblia dele e ele tem dúvida se realmente tem Neemias, né, o Neemias na Bíblia dele ou não. Então ele tem dúvida se está ou não na Bíblia dele. Irmão, que Bíblia é essa? Você veja que esses falsos mestres, né, as gaivotas, né, as garças, vai me atrapalhando aqui, deixa as papas repousar ali, pousou ali, né, as gaivotas pousou ali, para mim já queria me atrapalhar. Bom, amados irmãos, então olha só, né, como eu estava falando, deixa eu tentar aqui me lembrar. Aí sim, amados irmãos, então o Fábio, ele usa muito a Bíblia, que não sabe se é verdade ou não, então ele não tem, o Fábio não tem confiança realmente nas Bíblias que ele lê. Ok, ele não tem confiança na Bíblia que ele lê. É a Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia judaica, é a Bíblia hebraica, porque, amados irmãos, vocês podem prestar atenção. Na Bíblia hebraica, os próprios judeus de Israel, eles explicam realmente quem foi que construiu o templo, a casa de Deus. Então você veja que ele usa uma Bíblia hebraica e ele não confia, não acredita nessas Bíblias, aonde revela realmente quem foi que construiu o templo, a casa de Deus. Então o próprio povo judeu de Israel, eles sabem quem construiu o templo, a casa de Deus, que foi Salomão. Irmão, eu nunca vi minha vida como é que esses homens usam a própria Bíblia hebraica e não acredita na própria Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica, ela fala quem construiu o templo, a casa de Deus. Irmão, eu fico assim de misericórdia, que tipo de falsos mestres são esses, né, que não confia nem na própria Bíblia. Então eles pregam do jeito dele, ele pega outra Bíblia para desfazer a Bíblia hebraica, e assim vai, eles desfazendo a Bíblia hebraica, tá? Então não perca que eu vou trazer todo o mistério, tá? Vou trazer todo o mistério para você. Então por que é que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, um altar, para que o nome dele seja honrado? Então tudo que Deus permitia, ele aprovava, é para que honrem o nome dele. Então tudo eu vou revelar para você. Por que é que o templo de Jerusalém teria que ser destruído? Eu vou revelar para você. Porque quando o povo de Deus chegaram na terra de Canaã, na terra de Canaã, em Israel, terra de Canaã, Israel,
eles não tinham templo. Então eles adoravam nos montes, né? Eles adoravam no monte e era proibido de o povo de Deus ali, qualquer um daqueles, levantarem um altar de pedra. Era proibido por eles levantarem um altar de pedra para adorar a Deus. Era proibido. Mas tem mistério para você, né? Porque depois Deus mandou levantar o templo. Então é mistério, amados irmãos, que vocês vão conhecer, tá bom? Então é fácil você usar um texto do Velho Testamento e depois sair pegando no Novo Testamento e criar aquela bagunça. Então, sob questão do trono de Davi ser para sempre, aí já é outra coisa. E aquela outra parte que fala que da casa de Davi virá um descendente, que realmente fala de Jesus. Mas esse texto que o Fábio, ele lê que o filho que vem da casa de Davi levantará a casa de Deus o templo. Então eu vou mostrar para você quem foi que levantou o templo, a casa de Deus, que o Fábio ele esconde de você, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês e que Deus tenha misericórdia do Fábio, do canal Caminhando em Verdade, tá bom? Até mais, fique na paz. Então, meus irmãos, para resumir para vocês, é aquele texto que o Fábio do canal Caminhando em Verdade, ele fala, ali exatamente está falando, né, que o trono de Davi será para sempre, né? O trono de Davi, como eu já expliquei para você, né? Então, quem vai falar realmente sobre questão, né, é Isaías. Então, Isaías, ele vai dar detalhe. Isaías vai dar detalhe realmente que da casa de Davi viria um, que será um trono, que levantará a casa de Davi para sempre, que levantará a casa de Davi para sempre. Então, ali não está falando do templo, tá? Então, ali não está falando do templo, a parede, né? O templo de Jerusalém. Não está falando do templo, ok? Agora, aquela passagem de Davi, sobre questão de construir o templo, a casa de Deus, realmente ali está falando do templo, que eu vou provar para você, tá bom? Então, não podemos misturar as coisas. Nós não podemos misturar as coisas, tá certo? Então, aquele texto que o Fábio, Caminhando em Verdade, ele fala, ali realmente está falando que realmente um dos filhos de Davi levantará o templo, a casa de Deus. Ali está falando realmente, né, do templo, a parede, o templo de Jerusalém, Realmente um dos filhos de Davi levantaria o templo, mas não seria Davi, mas um dos seus filhos é que levantaria o templo, a parede, que é o templo de Jerusalém. Então a outra parte que fala sobre questão, né, que da casa de Davi, vinha um descendente que realmente iria levantar, né, o trono, a casa de Davi para sempre. Então, quando a Bíblia fala isso, não está falando do templo. Aí já é outra parte, tá? Aí já é outra parte. É outra parte, não podemos confundir, tá? Então, Isaías, ele dá detalhe todinho de Jesus, que Jesus levantaria a casa de Davi. Então, a casa de Davi nunca faltou descendente. E o último descendente da casa de Davi, que levantaria a casa de Davi, que estava perdida em Israel, estava perdida em Jerusalém. Então isso aí é espiritual, já não está falando do templo, que Jesus iria levantar a casa de Davi para sempre. Aí está falando espiritualmente, e não questão do templo, ok? Não que o templo vai ficar para sempre, não, já é espiritualmente, ok? Então Jesus ele veio para levantar a casa de Davi, o trono de Davi para sempre, que é espiritualmente, ok? Até mais. Deus abençoe a todos.